Olá, my friends. Tudo bem com vocês? No vídeo anterior, aqui prosseguindo aí, né, com a nossa montagem da nossa ferramenta, né, a ferramenta progressiva 50381, né, no vídeo anterior, nós montamos aí os machos aí no porta-punção, né, fizemos aquela cabeça remanchada para montar aí os machos no porta-punção, fizemos também aí os alívios aí no porta-punção, né? Para montagem, colocamos também o piloto, né? Colocamos aqueles pinos destacadores também, né? Então vamos prosseguir, né? Prosseguindo aqui com a nossa montagem. Já estamos aí na parte final, né? Faltando poucas coisas, acho que mais a fixação mesmo das matrizes, né? Fixação da guia e fixação do porta-punção. Mas ainda falando aí dos pilotos que a gente colocamos anteriormente, nós não fizemos uma simulação, né, para ver se ele está no comprimento correto, né? Então é isso que vamos fazer agora, né? Por isso que é legal aí, né, esse recurso aí da simulação, você vai verificar aí se está com o time, né, com o time correto aí, né? Então é isso que a gente vai fazer agora, né? Vamos verificar esse piloto aí se ele está no comprimento correto, né? Se vai ter um bom funcionamento da nossa ferramenta. E pessoal, então vamos fazer isso aí agora, né? Vamos deixar só a parte superior e a parte média, né? Que eu acho que vai dar para a gente ver aí direitinho. A parte superior é isso, a parte média, que já deu para ver o nosso piloto, né? Eu acho que até esse macho aqui a gente pode ocultar ele. Eu acho que podemos ocultar esse macho por enquanto. Vou ocultar ele aqui, né? Para a gente ter aí mais uma forma mais clara aí da gente enxergar aí o piloto, né? Como é que ele está funcionando, né? Acho que aqui já dá para a gente dar uma boa olhada, né? Então, a gente sabe que esse curso aqui é 7, né? Que a gente fizemos lá o curso de 7 milímetros, né? Talvez dê até para a gente medir aqui, verificar, né? Mas foi isso mesmo que a gente colocamos lá nos primeiros vídeos, né? O curso do pesador, né? Então, aqui essa medida, consegue? Vou pegar aqui. Isso, 7 milímetros, né? Então, nosso curso é 7 milímetros, o nosso curso do pesador aí, né? Então, a gente pode simular aqui, né? Vamos aqui na parte de simulação, né? E aqui a ferramenta está fechada, né? Você vê que pisou, né? Até o limitador ali do pesador ali já subiu. Mas vamos colocar 7 milímetros aqui, a gente verificar o que está acontecendo no nosso piloto. 7. Ó, esse é o momento, né? Que o pisador toca a chapa, né? Entendeu? Né? Ela vem descendo lá, né? Movimentada pela prensa, e você já verifica o pisador aqui, ó, nesse momento ele toca a chapa, né? Então já deu para ver aqui, né? Logo de cara, que o nosso piloto não está com o comprimento correto, né? Ou seja, ele está errado. Tá vendo? Por que ele está errado? Porque o pisador já chegou, né? A partir daqui ele vai começar a prender a chapa, né? Com a força das molas, né? E o piloto, você vê que o diâmetro mesmo de pilotagem, que esse diâmetro está aqui, ó, ele ainda não pilotou a chapa, né? Então eu fiz isso propositalmente, né? Nesse comprimento, vou mostrar para vocês que isso não pode acontecer, né? Ou seja, o primeiro órgão lá, a primeira peça que tem que estar em contato com a chapa da parte de cima da ferramenta, né, é o piloto, né? Porque é o que eu falei para vocês, senão chega aqui nessa condição, o pisador vem, segura a chapa no lugar, prende a chapa contra a matriz que está aqui, né? Posso até soltar a matriz aqui para a gente ter uma ideia. Ver se eu consigo soltar a matriz aqui, né, que está na parte inferior, né? Ver se eu consigo soltar aqui a matriz, exibir, isso, né? Então, o que está acontecendo aqui? O pisador está chegando, chegou primeiro que o piloto pisou na chapa, a partir daqui ele vai ter aquele curso, né?
Então vai começar a pressionar a chapa aí com força aí e nosso piloto só vai chegar depois. Isso não pode acontecer, né? Então o piloto ele tem que ser o primeiro item na parte de cima, né, a ter contato com a chapa, porque ele precisa localizar, né, e levar a chapa para a posição correta. Então esse piloto aqui a gente tem que corrigir, né? Tá errado, né? Então é isso que a gente vai fazer agora. Talvez eu vou até deletar ele e fazer o novo. A gente vai fazer umas contas aqui, né? E ele tem que chegar primeiro, né? Ou seja, essa linha aqui, ó, essa linha aqui, ela tem que estar já aqui na chapa, né? Antes de essa chapa pisar, né? Vocês imaginam, ele vem lá de cima primeiro, pilota, carrega a chapa para o lugar, só depois que chega o pisador, né? Aí o pisador chegou, segura no lugar, mas a peça já foi, a tira já foi pilotada, já foi levada para o local, né? E aqui está ocorrendo ao contrário, o pisador está chegando, está exercendo a força das molas, né? Pressionando a tira contra a matriz, né? E só daí o pisador vai chegar, ele não vai ter a condição de mover essa tira para o local, né? Então essa chapa que a gente está fazendo aqui é uma chapa de 1,5, mas vocês imaginam se fosse uma chapa mais fina de 0,5 ou até menor, o que ia acontecer? Que geralmente acontece. Aí o piloto chega depois e a tira está presa, então o que acontece? Ele deforma tudo o furo, né? E se pega aí um pessoal aí de ferramentaria inexperiente, ele demora para identificar esse problema. E pessoal, então eu acho que vamos deletar esse piloto aqui e vamos fazer a correção, ok? Então vou sair daqui da parte de simulação. Vou deixar novamente só a parte superior e a parte média, né? Eu acho que até essa peça aqui do meio, para nós agora não interessa aqui. Essa aqui, podemos ocultar ela. Isso. A gente chegar mais o piloto. Então, esse piloto, pessoal, acho que eu vou deletar ele. Vamos ver se eu consigo aqui. Mas o certo é vir aqui e a gente deletar esse piloto aí. Não está correto, né? Então, a gente pode vir aqui. Já isso aqui. Aqui, clicar ele primeiro. Isso. Isso, ele apareceu aqui, né? Eu acho que a gente podemos aqui deletar mesmo. Acho que. Vamos ver se a gente conseguimos editar, né? Vamos tentar editar. Primeira coisa, vamos fazer uma medida aqui primeiro, né? Deixa eu medir algumas coisas aqui primeiro. Vai ser importante. Eu vou fazer o seguinte. Isso aqui a gente não precisa agora, no momento, não precisamos nem disso, nem dessa placa aqui, por enquanto. A gente resolver esse problema do piloto aí, né? Exclusivo do piloto. Eu vou tirar a chapa também daqui por enquanto. Isso, e vamos fazer uma medição aqui, ó, né? Nessa condição de ferramenta fechada, quanto que tem daqui do porta-punção, né, até aqui no pisador. Essa medida aqui do pisador. Então, 67,5 aqui. 67,5. Vamos ver se dá para copiar isso aqui, 67,5. Né? 67,5. Então, agora sim, vou tentar, vamos ver se a gente consegue editar esse piloto. E no Logopress, né? Clicamos primeiro aqui na peça que a gente quer editar e vamos entrar aqui. Isso, ele abriu ali para a gente, né? Então, vamos ver se a gente consegue editar aqui. Tentar editar. Isso. Aqui ele é de 8,5, ok? Mas a gente sabe que o furo onde ele pilota era 8,15, vai ser 8,1. Então, na realidade, ele tem aqui esse diâmetro aqui para nós é 8,1. Opa! Né? Você pode até verificar nos vídeos anteriores aí. É 8,1. Né?
Vamos fazer esse comprimento aqui com colocar uns 15 milímetros, né? Ele não pode tocar na chapa parte reta. E o comprimento, pessoal, agora sim, agora o comprimento total aí do nosso macho, né? Na realidade, ele teria que ser aí aquele 67,5 que a gente já medimos, né? 67,5. Agora nós já sabemos que a gente tem 7 de curso do pisador, né? Então 67,5 mais 7, ok? E mais uma espessura da chapa, onde o piloto vai penetrar ali uma espessura da chapa, que é 1,5. Então 67,5 mais 7 do pisador, mais 1,5 do curso, né? Aí já dá 76. Aí a gente tem aquela parte cônica, né? Que a gente faz ali no piloto, né? Que é um convite ali para entrar no furo. Geralmente é uma vez o diâmetro ali da pilotagem. Então seria mais 8 milímetros, né? Mais 8. Então a gente estaria aí com um comprimento aí máximo do nosso punção de 84 milímetros. Vamos colocar aqui, 84. Ok? Isso aí. Ok, pessoal? Então vamos aceitar, talvez não vai precisar nem deletar ele. É só aqui que a gente precisa subir um pouco mais, que aquela parte aqui onde começa o raio já tocou na chapa. Vamos ter que subir aqui, vamos subir aqui para 20 milímetros. Isso. Talvez até 18, vamos ver 18 aqui como é que fica. Pode ser 18 milímetros, né? Então é isso aí, vamos aceitar, né? E meio, vamos só mudar a cor aqui da cavidade, vamos aceitar isso aqui. A posição já está no local, né? Então a gente só aceita isso aí. Né? Tá aí. O nosso macho tem esse comprimento, nosso piloto, né? Agora sim a gente vai fazer aquele chanfro aqui, né? Para dar aquele convite aí. Então a gente vamos abrir essa peça, né? Vamos abrir essa peça. Aqui algumas configurações. 80, 84. Então, essa configuração aqui, a gente vai fazer uma alteração nela. Essa configuração aqui, que era o anterior, eu vou até excluir ela daqui. Não precisamos dela agora. E eu acho que isso aqui também eu vou deletar, tá, pessoal? Isso aqui que está suprimido aqui, eu vou tirar por enquanto, senão vai dar uma confusão aqui, tá? Vou excluir tudo isso aqui. Isso. Esse esboço também eu vou tirar aqui. Esse esboço também, pessoal, vamos excluir. E essa configuração, né, é de 84. A gente podia até abrir uma configuração nova aqui agora, né? No piloto. Dou o nome aqui. Ok. Vou chamar ele com esse nome. E agora sim vamos fazer aquele chanfro aqui, né? Vou pegar aqui essa configuração. Essa configuração vamos até manter. Então, nesse plano aqui, vamos fazer o nosso acabamento aqui do nosso piloto, né? Você vê que a gente tem que fazer aqui um chanfro, vou puxar uma linha de centro, e porque a gente vai ter que fazer um corte por revolução, né? Então,
Tem uma linha de centro para ficar isso. Vamos converter aqui, né? Curva de intersecção, né? Ele converte as duas linhas. Vamos precisar só de uma. Eu vou deletar esse lado. Vamos fazer aquele nosso chanfre aí, que é o nosso convite aí, né? Para ele adentrar aí no furo da chapa, né? O furo que está previamente feito. Vou aparar isso aqui. Né? Vamos converter essa linha aqui também, que a gente vai precisar dessa linha. Vamos aparar aqui. Isso, aqui nós temos, né? Vamos colocar uma dimensão que lá da origem, lá de cima, né? Correto? Isso. Ok? Então, essa dimensão aqui, pessoal, isso aqui vai ser o 67. Deixa eu deletar isso aqui. Não sei se eu consigo colar aqui aquela medida. Vamos ver. Ele aceita colar. Não aceita, mas eu sei que é mesmo que é 67,5. 67,5, né? Que é a medida da face do pisador onde encosta na chapa até lá em cima no porta-punção. Agora a gente tem aqui mais o curso do pisador, certo? Mais 7, né? Depois precisamos de mais uma espessura da chapa para o piloto, né? Localizar a chapa ali. Então, mais espessura da chapa 1,5. Então, é isso aí, 76. Né? E aqui vamos colocar aquele ângulo aqui o convite aqui de 15 graus. Esse seria o nosso piloto aí, né? Vamos aqui cortar isso, corte por revolução. É isso aí, pessoal. E aqui vamos fazer um raio, só para ajudar aí, né? Depois vamos fazer um raio na ponta aqui. Também vai ajudar também a localizar nossa tira, posicionar, fazer um raio aí. Pronto. Vamos salvar isso aqui. Isso. Vamos sair. Vamos verificar lá no nosso simulador como é que ficou aqui agora. Né? Vou colocar aqui, vamos falar que vamos colocar aquela nosso piloto aqui. Isso. Então, agora vamos verificar aqui como que acontece aqui, né? Na simulação. Né? Salvar. Vamos simular aqui o movimento. Né? Vou colocar aqui os 7 milímetros, né? É quando o momento que o pisador vai encostar na chapa. 7. Isso. E agora eu vou soltar a nossa tira aqui. Tá? Vou te suspender a tira um pouco aqui, ó. Quer dizer, é isso que tem que acontecer, ó. Né? No momento que o pisador já chegou na chapa, né? O nosso piloto já adentrou no furo. Esse é o correto. Né? Se eu soltar aqui a chapa agora para vocês verificarem, ó, a chapa está aqui. Né? Então, ó, tá vendo? Ó, né? A nossa linha do nosso piloto lá está coincidindo com o plano inferior aqui da chapa. Né? Então, ou seja, o nosso piloto chegou primeiro. É isso que precisamos. Né? A partir daí, sim, agora começa a descer tudo, né? E não tem nenhum problema aí. Né? Então, agora o nosso piloto está com o comprimento correto. Né? E agora, acertando ele, a gente vai ter que acertar esse destacador também, né? Porque agora também ele ficou, e nesse momento que está aqui, ele tem que estar, né, encostado na chapa, né, e ter recuado aqueles 3 milímetros lá. Vamos ter que acertar ele também. E aí, pessoal? Então, agora sim, está no comprimento correto aí o nosso piloto. Ok? Já fiz naquele vídeo anterior, né, comprimento menor de propósito, para realmente para a gente, né, pensar direitinho na hora de colocar o piloto, ou seja, o time, né? Ou seja, parte de cima, né? Da ferramenta, a primeira peça, primeiro item que tem que chegar na chapa, em contato com a chapa, são os pilotos, né? Se não fizer isso, não vai dar certo. Né? Ok, pessoal? Então é isso aí. Então nosso piloto está correto agora no comprimento, né? Eu vou parar aqui, vamos sair. Agora vamos ter que acertar
é, o comprimento desses destacadores aqui, né? É. Ele tem que, nesse momento aqui, ele cortou, que ele pisou a chapa, né? Ele já recua aqui, né? Então ele precisa recuar tudo esse daqui até aqui, né? Depois ele vai ter um cursinho até, o cursinho dele vai ser grande, né? E ele precisa empurrar a chapa, né? Até que essa linha da chapa, né, coincida aqui com o piloto aqui, né? Não pode ocorrer do piloto ainda carregar a chapa para cima, ou seja, esse pino destacador não tem o efeito que a gente quer, né? Ou seja, que ele não exerça a função que queremos que ele faça aí. Então temos que acertar isso, né? Então já vou tentar acertar ele aqui. Eu vou ver se eu consigo medir aqui quanto que ele está passando. Vamos olhar aqui, vamos fazer uma medida aqui, ver se conseguimos. Aqui até essa linha aqui. Ele está falando que tem ali um Z de 3,5. Né? Então vai ter que subir 3,5 aí. Ok? Vou tentar fazer isso aqui. Vamos clicar nele. A gente conseguimos editar ele aqui. A gente vai entrar aqui, né? Vamos editar ele. Então, 3,5. 47. Menos 3,5. Isso. Agora ele está. Isso. É isso aí. E a gente vai ter que editar aqui o curso também. Né? Também, né? Quando a ferramenta estiver aberta, né? Essa linha do pino destacador, teoricamente, ele teria que coincidir com essa linha, para garantir que a chapa vai sair aqui de dentro do piloto. Vou aceitar isso aqui por enquanto. Não, eu vou tirar, vou ver se consigo tirar a chapa. Isso, tá vendo? Ele está alinhado aqui, ó. Chegou na chapa, a molinha recuou, né? Então tá ali. Correto aí. Vamos aceitar esse aqui. E a gente vai ter que mexer agora nessa dimensão aqui. Vou aceitar isso. Vou aceitar por enquanto. E a gente volta ali. Vamos fazer mais algumas dimensões, né? Aceitar. E aqui está tudo certo também o posicionamento. É só aceitar aqui. Vai ficar aqui alinhado ali com o pisador, né? Isso. Né? E agora aquele curso que a gente vai ter lá em cima, vou até desligar aqui a tira. Tem que ser esse curso aqui. Olhar, medida daqui, ver se a gente consegue medir. Até aqui, ó. 8,5, né? Na verdade, seria um curso de 8,5 aí para garantir que o destacador, né, tire completamente aí a peça do piloto, né? Mas eu acho que a gente nem precisa exagerar tanto assim, que 8,5 seria aquele curso lá. Talvez a gente vai ter que colocar uma lógica, uma mola um pouco maior aí. Mas vamos ver aqui, vamos fazer ele com 8,5. Né? Então vamos editar isso aqui. Tá. Agora que tá. Tem que ajustar. Isso aqui são as dimensões que está dentro do nosso macho, né? Nosso macho está invisível aqui. Isso. A gente vai ter que mexer em alguma coisa aqui. Logo de cara, esse L1, vou subir ele para 3,5, estava com 3.
35,5 aqui. Ah, 32 ele desceu junto, não pode. Não pode ser assim, pessoal. Então, pessoal, então precisamos editar ele aqui. Vamos ter que editar a mola, né? E a gente já sabemos, então, que esse curso aqui, né, tem 8,5, né? Vamos ter que editar, né? Vamos clicar aqui nesse destacador e conseguimos aqui, né? Primeira coisa que a gente vai ter que editar, eu acho que é essa furação aqui. Vamos colocar esse L1 aqui descer para 40 milímetros, que a mola vai ter que ser mais comprida aí. Isso. 40 milímetros, né? Que ele troca sempre todas as cores aqui, não sei por que ele faz isso, mas isso aqui é aquelas cores das cavidades, né, que vai estar. Isso. Vou colocar com 40, vamos subir aqui o nosso parafuso Allen aí sem cabeça, né? Vou colocar ele com 0 lá em cima, para ele, né? Isso. Lá no limite do machinho, lá em cima. Isso. Né? Vou editar aqui agora. Vamos aceitar esse aqui. A gente vai enxergando aqui como é que vai ficando a imagem. E a mola tem que ser uma mola maior, porque ela vai ter que ter mais curso. Vamos editar essa mola também aqui, pessoal. Vamos colocar uma mola de 35 aí. Um curso, sei lá, de uns 12 milímetros, né, que é 8,5, mais uma precarga ali de 3,5, vamos deixar com 12. Né? Eu vou mudar aqui onde ela vai, a face que ela vai encostar. A gente consegue virar aqui assim. Vou tentar encostar ela aqui. Ó. Opa, aconteceu. Será que a gente tem que zerar aqui? Encosto. Encostar e vamos inverter aqui. Isso. Né? Está com uma mola maior. Vamos aceitar isso aqui. Vamos editar agora o destacadorzinho aí. Né? Pode fazer aqui com ele. A gente já tem que cortar aqui ele aqui bastante aqui. Vamos colocar 40, vamos ver o que vai acontecer. Mas aqui, essa face que ele está, colocar aqui. Ele começou a subir aí, tá vendo? Então, vou colocar 34. Encostou, a molinha está encostada nele aí. E a gente verifica esse curso, se está aquele curso de 8,5. Aqui ele ficou comprido aqui, vamos ter que tirar aqui, vamos tirar 2 milímetros aqui, ó. Não, 2 foi muito. 38,5. Isso aí. Né? Vamos deixar por enquanto assim e vamos medir, né, quando tem aqui da face, do fundo, aqui do rebaixo, até o fundo aí da cabeça, para ver se está um curso aqui compatível com esse curso, mas parece que está curto, só de olhar. Então vamos fazer o seguinte, vamos subir ele mais aqui. Acho que aqui, vou fazer aqui 33. Subir um pouco mais. Vai tendo, depois a gente mede, mas você vai tendo uma noção aqui. Ele, eu acho que um pouco. Vamos colocar aqui. Onde é que eu fui aqui? Esse, esse aqui com esse aqui. Eu acho que ainda está. Acho que bom aqui seria 30 milímetros. Agora parece que está com um jeito mais ou menos. Depois a gente vai medir. Mais ou menos aqui no ponto de vista aqui, essa medida aqui, ó, daqui até aqui, com essa daqui até aqui. Eu acho que 31, vai. A gente confere. 30 mesmo. Vou manter 30, tá? Por enquanto.
Vou aumentar então aqui o comprimento do destacador, que ele tem que estar aqui a face do pisador, né? Vou colocar aqui 40. Opa, desculpa, 340 não, 40, né? 40 mais 43. 42,5. Vai se adaptando aí, né? Suas medidas de projeto, tá aí, né? Eu acho que agora ficou muito curto para aquela mola. Eu acho que esse rebaixinho aí, no macho, vai ter que descer mais ainda, tá? Vamos chegar aqui esse furo. Eu acho que aqui, a gente vai ter que adaptar tudo. Vamos fazer aqui esse L1 aqui com 42, vai. 42, 43. Desceu tudo. Desceu tudo. Vamos lá. Até ficar na forma que a gente quer aí. Deixar o nosso cima. Isso. E nossa mola aqui. Acho que eu vou apoiar ela embaixo, viu, gente? Mas tudo bem, ela subiu ali, encostou lá, tá bom assim. Tá bom assim, pessoal. Vamos aceitar isso também. E agora vamos cortar aqui um pedaço do destacador. Esse aqui, vamos fazer aqui com 39. Não, 39,5. Tá aí, pessoal. É isso aí por enquanto. Nós vamos medir aqui, né? Para ver se está igual isso aqui. Vamos aceitar isso, tá? Realmente é meio trabalhoso, né? Essa parte aí, né? Isso tem que ser feito, né? Vamos aceitar. O posicionamento é aquele anterior mesmo, que estava pronto. Isso aí. Uhum. Isso aí. Então vamos soltar aqui agora. Tem aqui nosso macho. Né? Devia estar mais transparente para a gente poder enxergar, né? Isso, assim. Vamos ver se a gente consegue medir aqui. Isso. Vou tirar a chapa aqui por enquanto, tá, pessoal? Fica mais fácil para a gente. Opa, a chapa está aqui. Isso aqui. Tem aqui, o macho já cortou. Uhum. Perfeito. Isso que dá para a gente medir. Hum, só uma coisa, eu vou ocultar aqui isso aqui. Isso, tá perfeito. O pino tá ali, tá certinho. Né? Vamos botar aqui o macho. E agora eu quero fazer uma medição aqui, ó. Bom, aqui a gente sabe que é 8,5, nós ainda precisamos medir esse fundo aqui, ó. Isso até ficou com 10, tá comprido demais, né? Vamos tirar um e meio aqui nesse rebaixo, né? Porque a gente sabe que daqui até aqui tem outro, que na realidade a intenção é que quando descarregar aqui, né? Quando o destacador encostar aqui no macho, a face do pino destacador fique, né? Rente com essa linha aqui onde começa a inclinação do macho. Então está um e meio maior, vamos ter que corrigir isso lá, no rebaixo, tá? Então, vamos de novo. Talvez tenha que ocultar esse aqui. Não vai deixar em conta. Talvez assim a gente consiga esse.
Esses trabalhinhos mesmo, gente, para a gente se adaptar aí com as nossas medidas, dá um pouco de trabalhinho aí, mas é assim mesmo. Então, esse aqui eu vou baixar aqui um e-mail aqui no rebaixo, tá? Isso, ok. É. Aqui é ruim que a gente tem que mexer em todos eles, mas vamos lá. Para esse aqui, é 0. Ok. Esse aqui. E a gente vai ter que. Aquele aqui ele vai. E-mail. 38. Vamos descer ele aqui. Isso, cara, puxa vida. 38. É isso, pessoal. Hum, vou colocar 0 aqui só para ter uma guia aqui. Tá 0 com aquela superfície lá, mas eu não vou zerar lá não. Vou zerar aqui, tá, pessoal? Não tá bom o negócio não. Vou zerar com essa aqui, ó. Hum, Vou zerar com essa. Isso aí. E a mola, vamos ver isso aqui. Meio 12. Vou colocar isso aqui como o apoio da mola. Isso aqui. Hum, Isso. Mola aqui. A gente pode até descer. Vamos ver como é que ficou aqui. Mola tá mola de 35. E que a gente pode descer, mas eu quero ficar sem referência ali para não ter que subir mesmo, esse destacador. Estava pensando em descer um pouco o parafuso sem cabeça, mas ao mesmo tempo vai ficar sem referência. Certo é deixar aí até o plano do punção ali. Está meio complicadinho aqui, mas a gente chega lá. Vamos aceitar esse aqui. Vamos subir esse aqui mais 1 milímetro ali. Esse aqui. Vou ver aqui com 34. Subir um pouquinho. Né? Colocar 39 aqui.
Opa, desculpa, do lado não, 40. Isso, zerou aqui. E a mola a gente vai ajustar ela para ela encostar lá em cima. Aceitar esse. Isso. Ela encostou lá. Acho que é isso aí, pessoal. Aceitar isso. Aceitar. Vamos aceitar esse aqui. Ok. Isso aí, pessoal. Exatamente, 8 milímetros. Tá bom assim, 8 milímetros. Ele garante que vai sacar aqui a peça do piloto, tá? Então é isso aí. Vamos deixar assim, então. Então agora está correto, vamos salvar. Aqui na animação. A gente subir aqueles 7 milímetros, então, né, quando o pisador tocar na chapa, né, aí vou colocar a nossa chapa aqui, ó, né? Ver que a nossa chapa está pilotada, certo? Né? Pilotada a nossa chapa, né? E é isso aí. Agora a gente tinha que simular aqui o movimento aqui do destacador, né? A gente vai tentar fazer agora, simular também o movimento do destacador aí, tá? Pessoal, continuando aqui no dimensionamento aqui do pino destacador, né? Na realidade, não tem que estar faceando não, com o pisador. Na realidade, esse destacador ele está dentro do macho, né? Então, na realidade, o pisador, por enquanto, não precisa estar aqui. Não é, ele tem que estar na face do macho. Então, o pisador aqui, eu vou ocultar ele. Vamos redimensionar novamente aí o nosso pino destacador. Na verdade, ele tem que estar na face aqui do macho. Ele está dentro do macho, né? Isso aí. Para vocês verem direitinho assim, essa visão. Né? Então, você vê que ali ele está recuado, né? Da face do macho aqui. Não está correto isso. Vamos redimensionar, então, esse pino aí destacador, né? Então, vamos fazer isso, então. Vamos virar ele assim, para selecionar ele, né? Vamos redimensionar, né? Dimensionar esse pino aí, destacador. Não está correto aí. Precisa descer mais aqui, acho que 3,5. Aqui nesse comprimento dele aqui, mais 3,5. 3,5. Né? Ele vai ficar aqui nessa condição aqui, entendeu? Então, é isso aí. Tem que estar nesse nível aqui, ok? Então, eu vou aceitar isso aqui, só para a gente medir quanto que tem da face do macho até essa linha do pisador. Eu vou aceitar aqui. Aceitar essa condição. Agora sim, ele vai estar aqui rente à face do macho. Isso, ele está aí. Vamos medir aqui. Medir dessa linha. Dessa linha aqui, ó, tem 5 milímetros. Esse 5 milímetros vai ter que ser o curso aqui do nosso pino destacador. Ele está aqui um pouco maior. Vou medir aqui. Né?
Então, pessoal, então vamos dimensionar. Então, já medimos aqui 5 milímetros, né? Essa face até aqui, 5 milímetros. Então vai ter que ter o valor desse nossa diferença aqui, né? Aqui até aqui, agora está com 8, vamos ter que diminuir 3 milímetros aí nesse curso, né? Então, eu vou diminuir um pouco esse matinho aqui. Vamos redimensionar, vamos continuar dimensionando ele, redimensionando na verdade, né? Vamos selecionar ele. Então, esse rebaixo aqui, vou subir ele aqui, vou fazer um pouco mais raso aqui, ó, L1. Tá, menos 3 milímetros aqui. É 8,5. Vamos subir um pouquinho. Vamos editar esse aqui também. Aqui é 0. 1. Vamos aceitar esse aqui. Vou enxergar daqui. Vamos aceitar. Isso. Agora aqui fica com 5. Agora a gente tem que redimensionar a mola ali para ela apoiar no pino. Vamos aceitar isso aqui. Vamos aqui na mola, vamos editar a mola. A mola tem 35. Vou falar que ela está apoiando, essa face de apoio dela vai ser aqui. Ó. Vou colocar 0. Vamos ver como é que ficou lá em cima. Ficou bom, tá vendo? Apoiou a molinha lá. A molinha 35, vai ter um curso de 12. 5, vai ter mais 6 de pré-carga. 6 de pré-carga. 35. Tá bom. Acho que é isso aí, pessoal. Molinha ali. Agora ficou bom. Tá? Vamos aceitar isso aqui. Vamos aceitar tudo isso aí. Ok. Vamos dimensionar todas essas. Vou fazer tudo aí, né? Os cálculos, a profundidade, é isso aí que a gente precisa. Se a gente for só confirmar aqui a medida, conferir, vai 5 milímetros. É o mesmo curso que a gente temos, né? Daqui até aqui. Né? Então, quando tiver aberto tudo, esse pino vai descer e vai ficar nesse nível aqui. Então, quer dizer, vai garantir que a peça que está aqui vai sair de dentro do piloto. Né? Então, é isso aí, tá correto. Né? Salvar aqui todos. Agora, se a gente fazer uma simulação aqui, vamos ver como é que fica aqui. Nossa, vou só fazer aqueles 7 milímetros, que é até o... Isso. É isso aí. Nesse momento, isso aqui vai descer, ela desce, né? E encosta na chapa. Quando a ferramenta está aberta. Então, o piloto chegou primeiro, né? Pilotou ali na peça, né? Pode até tirar.
Vira. Olha lá, dá para ver, ó. Pilotou, né? Dá até mais perto aqui, ó. Então, está pilotando aí na peça, né? O piloto chega primeiro, né? Pilota, né? Então, é isso que tem que acontecer. E, talvez aqui a gente teria que simular também o destacador, né? Vamos ver se a gente consegue aqui. É, ver se a gente consegue aqui outros componentes animais. Vamos colocar esse. Vamos colocar todos eles, isso. É. Então aqui a ferramenta está fechada, ele está recuado, né? Quando ela subir, bom, vamos ver como é que a gente vai fazer aqui. Esse aqui ele vai, vamos desligar esse aqui, ele vai ter que ser aqui esse custo. Então, é, distância inferior quando começa a se mover. Então aqui vai ser 7 milímetros e aqui vamos colocar aqui -5, enquanto ele volta ali no outro sentido, né? Vamos ver como é que fica agora. Se a gente subir 7, ele deve ter descido 5 ali, né? Então, dá um play. Não, na verdade ele não fez nada. É. Aqui vai ser 0. 0 não, porque ela vai começar a subir, ele não movimenta, só vai movimentar quando ele subir os 5 milímetros aqui. Vamos ver se é isso. 5. Isso aqui é. Vamos ver se aqui é 7. Isso aqui é meio complicadinho, a gente tem que estudar com calma aqui. Não, tá, não é isso não, pessoal. Vamos colocar aqui curso inferior, né? Pesou, 0. Vamos chegar no 7 aqui. Ele deve ter vindo -5. Vamos dar um play. Isso aí, pessoal. É isso aí que tem que acontecer, ó. Ele pisa na chapa, recua na hora que corta, né? É isso aí, simulação. O nosso pino destacador aí. Vai ter que acontecer isso. Eu vi que ele fica no nível aqui, ó, quando está em cima, no nível do piloto, né? Para garantir que vai tirar o retalho aí né? A peça aí do piloto, né? Então é isso aí. Esse é o movimento que tem que fazer aí Deixa eu ver se o outro. Parece que estão fazendo movimentos iguais, os dois. Isso. Vamos fazer o seguinte, eu vou tirar um desses aqui, vou desligar esse. Não, vou desligar esse. Vou dar um play agora. Esqueça aqui o correto, ó. Movimento correto. Vou dar um stop. Vamos mandar ele procurar. Bom, agora ele não vai procurar. Vamos
Vamos clicar aqui. Então ficou 5, 7, menos 5. Vamos fazer o mesmo para o outro lado, tá? 5, 7, menos 5. Vou colocar aqui todos eles. Isso, ele achou lá. Agora sim, ele vai estar fazendo o mesmo movimento. Isso. Isso aí, pessoal. Vou colocar aqui. Então, se eu subir 2 milímetros. Opa. Vamos ver aqui como é que está aqui a simulação. 2 milímetros. Subindo junto. 5 milímetros. 7 milímetros. Tá, 10 milímetros, como é que vai ficar? 12 milímetros. Vou dar um stop aqui. Vou soltar toda a ferramenta. Vamos ver o que está acontecendo aqui no todo, né? Vamos aqui mostrar isso. Umas peças aqui, ocultas. Vou mostrar tudo isso aqui. Vou salvar. Vamos dar uma animação aqui. E vem, pilota primeiro, pisou. É isso aí mesmo. Está fazendo um movimento aqui que não parece que está correto. Vou fazer aqui. Ferramenta fechada. Ele toca em cima da peça ali. Isso. E que o destacador está lá, empurrando a peça, no nível do macho. Isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Se a gente subir 7 milímetros, alguma coisa aqui que não tá ainda legal aqui. O macho começar a subir. Então aqui, acho que está aqui no destacador, precisamos ajustar aqui, não está correto não. Aqui é 0. Zero. Vamos ver um play agora. Isso, ele começou a subir, ele vem, toca no peça, recua, acho que agora sim está certo. Peça, recua, stop. Pronto, a ferramenta fechada. Vou subir aqui 5 milímetros. Sete milímetros.
rente com o macho ali. Isso mesmo. Play. Esse aqui, -7. Não sei se é isso. Play. Não. 5 mesmo, tá certo. Encostou. Tirou a peça. Isso é bem isso mesmo. Correto, pessoal. É isso aí, a simulação. Então, está dimensionado aí o nosso piloto, né? Dimensionamos para ele pilotar, né? Eu não sei se a peça está aqui. Agora soltamos a peça. Então, ele está mais à frente da guia, né? Da porta-punção. Ele entra primeiro, pilota. Isso tem que acontecer, né? Então, naquele vídeo anterior, eu fiz um piloto aí menor, exatamente para demonstrar isso para vocês, né? E repetindo, da parte superior, o primeiro item aí, o primeiro órgão aí, precisa tocar a chapa é o piloto, né? Para posicionar, e depois sim o pisador pode vir com a sua força de mola, né? Fazer a prensagem aí, né? E é isso aí. Ok, pessoal? Aqui está correto. Feito? Então agora para a ferramenta está toda montada agora. O que a gente precisa fazer agora seria a parte aí de fixação, né? Colocar os nossos parafusos aí, né? E algum acabamento, algum chanfro, né? Aqui na entrada da tira, algumas coisas desse tipo, né? Então, o vídeo não ficar muito longo, por hora vamos ficar por aqui. Então aí foi só para realmente redimensionar corretamente o piloto, né? Colocar o pino destacador, né? Simular o pino destacador para ver se ele está no comprimento correto, tem um time correto aí, né? Então, por enquanto, é isso aí, tá, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês aí por ter assistido, né? Peço aquela gentileza de dar um like, né? E pedir para vocês também que se inscrevam no canal, né? Que ajuda bastante a gente. Ok, pessoal? Então, vou ficando por aqui, ok? Até mais.